Olá, queridos, paz seja convosco. Vamos dar continuidade então ao nosso componente curricular, a nossa disciplina de teologia do Novo Testamento. Nós finalizamos em aula o capítulo 1, né, e paramos ali no tópico 3.7 do capítulo 2, né, quando Jesus ele é o chamado de Jesus ao arrependimento que condena o justo. Bom, e a gente continua ali para falar da posição de Jesus frente à lei e à norma, né? A Torá é o termo utilizado ali no Antigo Testamento, né? E ela descreve as manifestações da vontade de Deus, né? No Pentateuco a gente tem ali a Torá, né? Seria o fator determinante na visão, né, do judaísmo, do mundo judaico, tá? E ali, né, você tem determinante uma visão que consiste nas ordens, e não havia nesse mandamento uma diferença entre ético, cultico e ritual, né? Assim a Torá, a lei do Sinai dirigida por Moisés, é uma pequena sentença doutrinária, né, que Deus usou Moisés para escrever ao povo de Israel. Bom, Jesus não cumpre, né, as tradições de Halak, né, considerada um preceito do homem ou tradição de homens. Ele cura, por exemplo, a mulher e o paralítico no sábado. Jesus é advertido pelos religiosos, né? Tentando, Jesus responde duramente ao acusador, dizendo que o sábado já seria violado por eles mesmos. Então veja bem, Jesus ele abre aqui um parênteses de que eles vivem, né, na prática da aparência religiosa, mas que por muitas das vezes eles mesmos acabam violando a questão do sábado. E muito mais do que isso, né? Eles estavam delimitando a responsabilidade do homem frente a Deus, tá? Então a gente percebe isso. O mesmo acontece em Lucas, né? O paralítico, onde o escriba pergunta quem é o próximo. Jesus condena essa delimitação de lei, né? Então assim, o próximo, né? Eles usavam isso aí, mas o próximo não tem a ver com a nossa questão de paradigma religioso, né? Não é nosso próximo, por exemplo, só aqueles irmãos que estão dentro da igreja. Todos aqueles quando foram criados por Deus, né? Aquela pessoa que está no mundo das drogas, aquela pessoa que está na prostituição, aquela pessoa que está largada, entregue à bebida, ela também é o nosso próximo. E nós devemos amá-los, nós devemos interceder por eles. Do contrário, a gente se torna apenas religiosos, né? Falsos praticantes do que a lei diz, porque na verdade a lei ela se complementa. E é impossível amar a Deus se nós não formos capazes de amar pessoas que estão próximas a nós, né, padecendo de um momento de dificuldade. E assim como um dia alguns de nós estávamos nas trevas e encontramos a luz, essa é a nossa missão como igreja, né, levar pessoas à luz. Bom, posição de Jesus frente às doutrinas do Antigo Testamento, né, e Jesus deixa muito claro que ele não veio acabar com as doutrinas do Antigo Testamento, ele não veio acabar com a lei, mas ele veio mostrar que a vivência da lei ela é muito mais do que uma teoria, né? E ela é muito mais do que um dogma, né? Ela é uma prática de vida. E ela não nos condena a uma visão de religiosidade, mas ela precisa apontar para nós mudança de vida, mudança de mentalidade. Então, Jesus está dizendo, olha, não adianta vocês falarem bonito, vocês serem conhecedores de toda a lei, de toda a doutrina, mas se na hora de praticar o amor ao próximo, na hora de vivenciar essa realidade, vocês não entenderem, né, essa importância. E entender que o reino de Deus ele não é como o reino do homem, né? E muitas das vezes a gente classifica o reino de Deus como se fosse o reino do homem. E a gente precisa entender o seguinte, ou seja, a maneira que Deus governa, a maneira que Deus enxerga o ser humano, a supremacia de Deus, a glória de Deus, né, ela é totalmente diferente da nossa maneira de enxergar. Então, Deus nos convida a olhar com a ótica do reino de Deus, né, e não com a visão da ótica egocêntrica humana, né? Então, agindo com misericórdia,
agindo com graça, com amor, com bondade, porque é justamente assim que o reino de Deus se manifesta na nossa vida, com amor, com graça, com bondade, com misericórdia, e a justiça de Deus ela é totalmente diferente da nossa justiça, né? A nossa justiça muitas das vezes ela é vingança, mas a justiça de Deus ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável e ela tem uma medida justa, né? É que muitas das vezes a gente não consegue medir com a mesma medida. Na verdade, muitas das vezes o nosso conceito de justiça ele está relacionado muito mais aos nossos interesses, tá bom? No Novo Testamento, os evangelhos, a gente vai perceber nitidamente que Jesus usou o termo, né, para si de forma indireta. Que termo? O Filho de Deus. No Antigo Testamento, a relação entre Javé e Israel era descrita como pai e filho. Ele adotou o povo de Israel. No Getsemane, Jesus usa a expressão Abba. Tem um profundo sentido, pois a palavra Abba não era usada pelo judeu que orava, mas era a qual a criança se dirigia ao pai, né? Usada por Jesus. Ele expressa uma ligação e uma entrega única e íntima, né? O Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus. Era um título muito empregado no Antigo Testamento, né? O Filho de Deus, o termo Filho de Deus. E quando ele faz essa oração no Getsemane, ele reconhece, né, a paternidade de Deus, né? E ele declara para o mundo, né, Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, né? Vamos então, os discípulos ouviram, entenderam em sentido escrituristicamente acostumado, pois o termo fora atribuído aos anjos da antiguidade, aplicado aos juízes de Israel, aplicado ao povo de Israel, aplicado ao rei teocrático, né? Quando Davi compôs a mente ao ser ungido. Nos evangelhos, Jesus usou esse título apenas indiretamente, referindo-se a Deus como seu pai. Meu pai trabalha, né, até agora, né, e eu também, né, enfim, narrando a parábola do lavrador e assim uma série de outros episódios, né? E Pedro declara isso, né? Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Então ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E é por isso que Jesus ele diz, né? Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Espírito, porque ele reconhece a divindade de Cristo. Jesus também é chamado do Filho do Homem, né? Dito os sinóticos, os evangelhos sinóticos, o Filho do Homem desenvolve três concepções. O Filho do Homem tem que sofrer e ressuscitar para o plano salvífico de Deus, né? O Filho do Homem aparecerá em um futuro próximo como juiz do mundo, e o Filho do Homem já está presente em poder e também humanidade. Então aqui fala de, apesar de Jesus ter essa natureza divina, esse Filho do Homem fala da humanidade de Jesus, né? Que muitas das vezes a gente não valoriza, né? A natureza humana de Jesus. O que os evangelhos eles querem frisar para a gente é que Jesus padeceu das mesmas dores, né? Jesus, como a gente, tem sede, tem na natureza humana de Jesus, tem medo, tem fome, tem sede, tem tristeza, tem alegria, vai à festa, e às vezes a gente não consegue ter essa aceitação porque a nossa religiosidade muitas das vezes não quer nos permitir olhar Jesus com essa natureza humana. Mas tem que entender, quando a gente desclassifica isso, a gente às vezes também desmerece tudo que Jesus passou na natureza humana, tudo que ele suportou para que nós fôssemos salvos, né? Então ele padeceu de dores, ele passou por tribulações, ele passou por tentações, ele enfrentou o deserto, ele enfrentou fome, sede, tentação do diabo, enfrentou noites de frio, enfrentou tempestades, tudo isso por amor a nós. Ele não precisava ter feito nada disso, mas ele veio como carne, habitou entre nós, padeceu como um homem de dores, né, para que hoje nós tivéssemos direito à vida e pudéssemos servir a Jesus. Né? Outras nomenclaturas de Jesus ali no Novo Testamento é Jesus, filho de Davi. Quando ele faz essa menção ali, né, principalmente o cego, ele faz essa menção para falar da linha genealógica de Jesus, né, da genealogia de Cristo, passando ali pela descendência de Davi e também pelo cumprimento das profecias, né, do trono de Israel. O nome Jesus Cristo, né, Paulo usa o termo Cristo cerca de 400 vezes em suas epístolas, e Cristo, né, designa um título de honra entre os judeus, né?
Na língua palestina seria o Messias, o ungido, né? Então, reconhecendo que Jesus ele é o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, né? O Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele, muitas das vezes, ele vai falar isso, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e ele faz essa menção, uma honraria, né? O termo Senhor, né, é uma origem da ideia, né? O Senhor é constituído de 3 pontos de partida, né? Afirma que credo a respeito do Senhor teria ali desenvolvido essa essência na visão helenística, né? Quando o Alexandre o Grande ele faz a junção ali dos traços culturais. Então esse termo ali, o Rabi, né, que é por conta do mestre, né, da sabedoria, da excelência do ensinamento de Cristo, né, e ele é o profeta, né, e a mulher samaritana fala isso, né, vejo que o homem que tem falado comigo é um profeta, e também fazendo alusão ali, ou seja, em Jesus, na verdade o que a Bíblia está falando no Novo Testamento é que em Jesus se cumpre, né, todas as manifestações do Antigo Testamento, do sacrifício, da profecia, da revelação, da salvação, da redenção, do cumprimento da lei, do perdão do pecado, ou seja, em Cristo está a resposta da igreja, né? E nós não precisamos de outra coisa que não seja isso, tá? João Batista marca a nova era, né? Antes da chegada de Jesus, um novo tempo, um novo período, né? Depois ali de um período de silêncio de Deus, né? Quando Deus fica aí 400 anos sem falar com a humanidade, Deus levanta João Batista no deserto, que você conhece muito bem, que prepara o caminho, né, para a chegada de Jesus. E que é legal que eu acho em João Batista que ele entende exatamente qual é o seu papel, né? E às vezes é o nosso desafio na caminhada cristã entender qual é o nosso papel no ministério cristão, né? Aceitar que às vezes a gente está preparando um caminho para alguém que vem fazer muito mais do que a gente, mas não diminui a nossa importância, né? A nossa relevância no reino, até porque o reino não é nosso, o reino é de Deus, né? E convém que ele cresça e que eu diminua. É exatamente isso que João Batista está dizendo, né? Ele diz, olha, eu estou preparando aqui um caminho, mas quem vem após mim, ele é muito maior, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, e convém que ele cresça e que eu diminua. E às vezes a gente canta isso, mas não aceita que alguém na caminhada cristã, ele tenha um ministério de maior sucesso, ele consiga alcançar coisas que a gente não alcançou, e na verdade nós não estamos numa competição, nós estamos em uma unidade para um só propósito, que é que o reino de Deus se manifeste sobre a face da terra. E a partir dali João gera discípulos, batizando, e a mensagem de João Batista era o arrependimento, né? A mensagem de João é o arrependimento, a mensagem de Jesus ela é salvação, ela é reconciliação, ela é uma nova aliança, né? Mas também é renúncia, né? Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? O evangelho apresentado por Jesus é sim um evangelho de oportunidade, é sim um evangelho de redenção. Essa é a mensagem do Novo Testamento, é uma mensagem de nova aliança, é uma mensagem de salvação, mas também é uma mensagem de renúncia, né? Porque lá no Novo Testamento a gente tem exatamente isso, palavra de salvação, né? Ele veio para salvar o mundo, ele leva o homem, né, a consciência do que é o arrependimento, né? A gente já falou isso aqui. Quando a mulher adúltera, né, ela é pega, né, no ato de adultério, ele diz, olha, porém eu te digo, vai e não peques mais. Isso é o que? Arrependa-te, né? Muda, né? E muda a sua mente, a mudança de mentalidade, é uma metanoia, né? Na relação do homem para com Deus. Você, depois que se encontra com Jesus, não consegue mais ser o mesmo. Então essa mensagem do arrependimento, depois que se encontra com Jesus, Pedro não é o mesmo, os discípulos não são o mesmo, Maria não é a mesma, porque onde Jesus chega ele gera o arrependimento, né? A mulher samaritana não é a mesma. Então quando há um arrependimento verdadeiro, há o quebrantamento, há a mudança de vida, a mudança de mentalidade, e isso é a mensagem que Jesus deixa. Se encontrou com ele, a sua mente se transforma, né? Não é mais a mesma, não pode ser a mesma, porque o evangelho também é a transformação de vida, né? A fé, né? A presença de Jesus, ela gera uma expectativa muito grande, ela gera fé no coração das pessoas, né? A Bíblia vai dizer que a mulher ouviu dizer que Jesus estava passando na cidade depois de 12 anos ali enfrentando o fluxo de sangue, o coração dela se enche de fé,
ela vai de encontro a Jesus e ela toca na orla do seu manto, e Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. Né? Em tantas outras passagens, Jesus disse: se você crer, é possível que crer. Em vários momentos ali, Jesus faz questão de frisar uma fé que levou pessoas a viverem um milagre. Mas essa fé foi estimulada pelo quê? Essa fé é estimulada pela presença de Jesus. Tá? Também no Novo Testamento a gente tem a questão das cartas do livro histórico. Primeiro, antes de eu falar das cartas, o Novo Testamento está dividido em evangelhos, tá? Que essa nomenclatura, né? Enfim, mas é porque são escritos por 4 autores diferentes. O evangelho, né? Dividido em 4, a gente chama de evangelhos, Atos, né? Então, mas vamos lá, classificação: evangelhos, livros históricos, cartas paulinas, cartas gerais e livro da revelação ou escatologia. Tá? Essa é a divisão histórica ali do Novo Testamento. Mas a gente só tem um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então evangelhos, livro histórico. Quantos livros? Um só, Atos dos Apóstolos. Depois epístolas paulinas, epístolas gerais e livro da revelação ou escatologia. Tá bom? Essa é a divisão. Né? As cartas paulinas, elas são cartas doutrinárias, tá? São cartas de orientação, tá? Paulo ele prepara, ele encoraja. Paulo é um missionário que está visitando as igrejas, mas ele está sempre trazendo cartas, o quê? Cartas doutrinárias, de ensinamento, de conduta moral, de conduta ética, chamando atenção para o tempo histórico, mas também enfatizando a essência da nova aliança, né? Dizendo o tamanho que é a importância que tem a pessoa de Jesus Cristo, ou seja, ela é cristocêntrica, ela é corretiva, mas ela é cristocêntrica, ou seja, aponta para que o homem não se perca do propósito de Jesus na cruz. E quando os judeus convertidos ou os outros povos pensam em retroceder, Paulo traz sempre a essência ali da importância da nova aliança, né, daquilo que Jesus fez na cruz e que ninguém pode anular aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Essa é o maior sacrifício que a humanidade poderia ver, e tudo que a gente vem a fazer não se compara com aquilo que Jesus fez. Mas ele se preocupa assim, com conceitos de comportamentos morais, por exemplo, como o homem tem tratado a sua esposa, como que a esposa tem se relacionado com o seu marido, como que a igreja de Jesus tem se relacionado com o seu Senhor. Então ele chama atenção para esse tipo de comportamento, né? Como que é a conduta dos diáconos, como que é a conduta dos presbíteros, dos pastores. Então ele fala de valores éticos, de valores morais, de valores espirituais. Então Paulo trabalha nas suas cartas em todas as esferas. Mas ele também trabalha a questão do desafio que é, né, a caminhada cristã e se manter firme em direção ao alvo, né? Paulo então chama atenção para tudo isso, que o grande desafio da vida não é o começo, mas é se manter até onde a gente quer chegar. E a caminhada do Evangelho, né, ele faz uma comparação com uma corrida olímpica. Ele diz assim: olha, como atleta de Cristo, né, nós estamos numa grande maratona, né, e a gente sabe onde a gente quer chegar e sabe o prêmio que a gente quer alcançar. Então a gente não pode desistir no meio do caminho da maratona. Não importa, a gente precisa chegar até o final. Não é se a gente começou, é se a gente conseguiu ir até o final. Vencer os obstáculos, as dificuldades, os medos, os pecados que tentam nos dominar, né? Os espinhos da carne que atravessam a nossa vida, e é chegar até o final vivendo um tempo de triunfo e de vitória. A questão do Apocalipse é uma questão escatológica, né? Que vocês verão isso mais profundamente à frente, quando vocês estudarem a escatologia. E a questão aí de Atos dos Apóstolos, vocês também terão uma matéria exclusiva para falar sobre isso, mas é um livro histórico que narra, sobretudo, muito ali a questão da igreja primitiva, da história da igreja, como ela começou, como ela iniciou, qual é a missão da igreja. Tá? Isso é importante também. Mas voltando ali para o Novo Testamento, são livros que têm uma carga, né, de ensinamentos que Jesus deixa para a gente, né, a respeito de milagre, de pecado, de moralidade, de consequência de pecado,
de crença de que Jesus é o remédio que cura o nosso pecado, a missão de ser igreja, fomos chamados para ser igreja, e a igreja foi escolhida para ser um canal para transformar a vida de pessoas. A igreja é um elo que nos conecta com Deus. Ele faz a analogia da igreja com o corpo humano, né, dizendo, olha, Jesus é a cabeça, né, nós somos os membros desse corpo. Né? Jesus é a razão, é o entendimento do funcionamento. Sem isso, a mente, a cabeça, né? Não existe comando para que a mão se movimente, para que os olhos possam palpitar, a perna não se move. Ou seja, ele está falando, sem Jesus a igreja não tem vida, não tem sentido. Né? Por isso que a igreja ela é cristocêntrica, ele é o cabeça. Se Jesus não for o centro da igreja, não faz sentido. Né? E se Jesus é o cabeça da igreja, essa é uma igreja cheia da presença dele, cheia do Espírito Santo. E aí, se é cheia da presença dele, cheia do Espírito Santo, haverá cura, haverá transformação, haverá arrependimento, haverá quebrantamento, e nós vamos viver milagres extraordinários de Deus sobre a nossa vida. Bom, continue se aprofundando nos seus estudos, continue meditando naquilo que Deus tem para a nossa vida. Esse é um resumão, né, da nossa apostila, mas continue se aprofundando no conhecimento. Que Deus te abençoe de uma maneira muito abençoada e abençoadora. Espero tão logo estar juntos novamente para trocarmos e aprendermos e continuarmos celebrando ao Rei até que Ele venha. Deus abençoe vocês.